Cistos mamários são as lesões mais comuns a gente encontrar na ultrassonografia de mama. Mesmo mulheres que não têm queixa nenhuma, que estão só fazendo exame de rotina, muitas vezes apresentam cistos mamários e nem sabiam disso. E é por isso que é muito importante que a gente saiba descrever e classificar esses cistos, porque existem cistos que não têm absolutamente nenhum problema, que não têm risco nenhum de câncer de mama, mas existem diversas imagens císticas na mama que podem levantar suspeitas e às vezes inclusive merecem biópsia. Nesse vídeo eu vou explicar passo a passo, imagem por imagem, tudo que a gente precisa aprender para ter certeza se um cisto é benigno, BIRADS 2, ou inclusive BIRADS 4, merecedor de biópsia suspeito para câncer de mama. Assistam até o final porque todos os slides, todas as explicações, elas se completam uma após a outra e vale muito a pena conhecer essa classificação. E aí pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Galvani e hoje nós vamos falar sobre ultrassonografia de mama. Se você gosta desse assunto e de outros assuntos de radiologia e diagnóstico por imagem, deixe seu like e faça a sua inscrição. Clique no botãozinho vermelho e ligue o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Bora lá para as imagens. Essa imagem é de um cisto simples de mama. Essa é a imagem de referência. É o cisto absolutamente benigno, BIRADS 2, que não traz absolutamente nenhuma suspeita. Não preocupa a gente. Por isso que é a imagem mais importante de a gente aprender no ultrassom de mama. É a mais comum e é a partir dela que a gente vai entender se outras lesões císticas são ou não suspeitas. Vamos lá ver o que tem nesse cisto para ele ser classificado como um cisto simples. Primeiro de tudo, um cisto simples ele é normalmente oval ou redondo, como é esse caso aqui. Outra coisa, as paredes são bem finas, tão finas que a gente praticamente não consegue percebê-las. Outra coisa também, ele é completamente escuro, ele é anecoide, ele não tem ecos no interior. Esse artefatozinho que a gente está vendo bem aqui é um artefato de reverberação acústica, ele não é real, é só um artefato da ultrassonografia, muito comum. E o mais importante, o cisto simples ele tem um intenso reforço acústico posterior, que é esse reforço brilhante que acompanha a curvatura do cisto nos tecidos abaixo dos cistos posteriores ao cisto, tá? Que se chama justamente reforço acústico. Aqui eu tenho o transdutor, aqui eu tenho os tecidos antes do cisto, o cisto propriamente dito, e após o cisto eu tenho um intenso reforço acústico posterior. Então essas são as características que eu tenho que procurar num cisto simples de mama para que eu classifique ele como BIRADS 2, alteração mamária benigna, redondo ou oval, paredes bem finas, conteúdo absolutamente homogêneo, escuro, anecoide e reforço acústico posterior bem intenso, tá? Gravem essa imagem, que essa imagem é a referência de benignidade de cisto benigno na mão. O próximo cisto, que a gente já classifica como provavelmente benigno. Quando eu digo provavelmente benigno, BIRADS 3, eu digo que esse cisto tem menos de 3% de chance de representar uma lesão não benigna, uma lesão maligna. Então, na imensa maioria das vezes, esse cisto vai ser benigno. Qual é a característica dele que se destaca, que se diferencia do cisto BIRADS 2? É o conteúdo heterogêneo. Como é isso? Olha aqui para a imagem. Eu tenho um cisto, em sua maioria anecoide, que tem as paredes bem fininhas, que respeita os limites do parênquima mamário, que tem margens circunscritas, que tem reforço acústico posterior, mas em uma parte dele eu tenho um conteúdo mais ecogêneo. Vocês estão vendo aqui? Esse conteúdo hipoecogênico dentro desse cisto e esse conteúdo hipoecogênico dentro desse cisto são a característica que destaca esse cisto de um cisto BIRADS 2, absolutamente simples. Esse é um cisto redondo, oval, com um componente espesso ou hipoecogênico, mas ainda de margens circunscritas e paredes finas. Então eu classifico esse cisto como provavelmente benigno BIRADS 2. BIRADS 3. Uma conformação cística muito comum, que já levantou também muita discussão na ultrassonografia de mama, são os microcistos agrupados. O que é isso? São vários pequenos cistos, menores que 3 milímetros, agrupados
em um conjunto. Às vezes esse conjunto ele é até meio que contornado pelo parênquima se destacando. E muitas vezes, quando a gente angula o transdutor, a gente percebe que esses microcistos eles são como se fossem ductos mamários dilatados e agrupados e cortados transversalmente. Os trabalhos que estudaram essas alterações confirmaram que a chance de malignidade, quando esses microcistos são anecoides, têm paredes finas e tem essa conformação bem organizada, o risco de malignidade é muito pequeno, menos de 3%, às vezes muito menos de 1%. Então a gente entrou em consenso de classificar esses microcistos agrupados dessa maneira, com essa imagem, como BIRADS 3, provavelmente benignos. Então, se vocês virem na ultrassonografia de mama pequenos ductos agrupados, dilatados, ou pequenos cistos, microcistos menores que 3 milímetros, formando uma estrutura de vários cistozinhos agrupados, pode classificar como BIRADS 3 tranquilamente, pode tranquilizar a paciente. Esses cistos não têm razão de se pensar em malignidade. Outra alteração que a gente também encontra é que às vezes os cistos eles não são redondos ou ovais. Às vezes os cistos eles são macrolobulados ou eles são irregulares. Aí o que a gente precisa ver, como esse caso aqui? Para a gente classificar esses cistos como provavelmente benignos, BIRADS 3, eles até podem ser macrolobulados, eles até podem ser irregulares, mas eles precisam ainda assim ter conteúdo anecoide, ter paredes bem finas e septos bem finos. Então, se eu tenho um cisto de mama com paredes finas e septos finos, que não é redondo nem oval, ele é meio irregular ou lobulado, mas ele ainda é anecoide, eu posso classificar tranquilamente esse cisto como BIRADS 3. Ele ainda não traz suspeita de malignidade. Beleza? Agora a coisa já complica. Qual é o problema deste cisto aqui? Por que esse cisto tem que ser classificado como suspeito? Por que eu tenho que sugerir no meu laudo que seja complementado o estudo com análise histológica, com biópsia? Porque este cisto aqui é um exemplo padrão de cisto suspeito. Primeiro de tudo, as paredes são finas? Não. As paredes são espessas e irregulares. Inclusive, essa lesão aqui, ela está projetando um septo espesso também. Além disso, além do conteúdo anecoide, eu tenho um conteúdo sólido, excêntrico, como se fosse um nódulo mural. Vocês podem perceber que a parede ela se confunde com esse nódulo, como se eu tivesse um componente sólido mural. Então, esse cisto é completamente diferente daquele cisto simples que a gente avaliou no primeiro slide. Ele tem paredes espessas, tem septos espessos e tem um componente sólido hipoecogênico e não anecoide excêntrico, junto com a parede. Percebam que ele ainda assim tem bastante reforço acústico posterior, mas são essas outras características que fazem com que eu tenha que classificá-lo como BIRADS 4. BIRADS 4. Qual é a questão? A gente tem que avaliar em casos como esse, para dar mais um conforto para a paciente, se essa paciente tem queixas. Muitas vezes, os cistos que têm essa conformação, eles são encontrados em pacientes com mastite com abscesso. Essa imagem poderia tranquilamente representar um abscesso mamário. Não é necessário, para descrever um abscesso mamário, que eu tenha gás, aquele artefato de ar sobrenadante na lesão cística mamária. Na verdade, isso é o menos comum. É muito incomum que eu encontre essa imagem clássica de nível hidroaéreo no abscesso mamário. O mais comum, a apresentação mais comum do abscesso mamário é justamente esta imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, certo? Mas ainda assim, a gente classifica como BIRADS 4. Então, muitas vezes eu sei que a paciente tem uma história de dor mamária, de mastite típica, com edema, sinais flogísticos, tem uma induração mamária. A gente sabe que essa não é uma história arrastada, que é uma história recente de poucos dias ou 1 ou 2 semanas. E quando a gente coloca o ultrassom naquela região dolorosa, a gente encontra justamente uma coleção como essa. Mas a gente ainda assim classifica como BIRADS 4 porque é preciso tirar a dúvida, é preciso abordar essa lesão. É preciso, pelo menos com uma agulha grossa,
drenar esse conteúdo dessa lesão para ter certeza que é só um abscesso. Muitas vezes eu classifico com BIRADS 4A quando eu tenho conforto em colher essa história da paciente e ter certeza que se trata de uma doença aguda e não de uma doença arrastada se manifestando como um cisto complexo da mama. Essa lesão que eu estou mostrando para vocês nesse slide, ela é uma lesão ainda mais complexa. Olha só, esse cisto ele tem paredes completamente espessas, tá? Em alguns locais ele tem as margens que se confundem com o parênquima mamário, ele tem limites imprecisos e não margens circunscritas, e ele tem septos grosseiros espessos e tem também paredes espessas, septos espessos, tá? E limites imprecisos. Reforço acústico posterior. Por quê? Porque tem um grande componente anecoide. Esses sinais, septos espessos, paredes espessas, limites imprecisos, são sinais que chamam muito a atenção para perigo, para malignidade. Então eu sou obrigado, num caso como esse, que é completamente diferente de um cisto simples, classificar a lesão como BIRADS 4. E nos aparelhos de ultrassom eu ainda tenho mais um recurso, que é o recurso do Doppler. Eu posso usar um Doppler de potência ou um Doppler colorido e jogar esse Doppler no nódulo mural, ainda mais quando é uma lesão vegetante como essa, muito bem visível, ou um nódulo que se confunde com a parede, que são paredes espessas, vocês estão vendo aqui, paredes espessas, e o brilho vascular do Doppler nessas lesões me sinaliza mais uma coisa. Eu tenho aqui uma lesão com componente sólido. Gente, lesão cística com essas características, com componente sólido, que eu confirmo com o Doppler, é BIRADS 4. É uma lesão que merece biópsia, não tem como teimar. BIRADS 4 é biópsia. E tem mais uma apresentação que também é muito comum e que às vezes a gente deixa passar, que é o ducto mamário dilatado com um componente sólido. Nesses casos, a gente também tem que correr para o lado do BIRADS 4. A gente tem que se avorar da necessidade de fazer uma confirmação histológica se essa lesão é benigna ou não. Na maior parte das vezes é benigna, mas existe uma chance razoável de ter um tumor de mama aí intraductal escondido. Esse caso aqui é uma lesão cística alongada, que a gente percebe que a gente consegue acompanhar o ducto dilatado no maior eixo, né, no eixo longitudinal. Ele tem, em parte, um componente anecoide, mas ele tem paredes espessas, olha só, paredes espessas, e eu percebo que, num certo ponto desse ducto dilatado, o conteúdo anecoide ele é substituído por um conteúdo mais ecogênico, hipoecogênico e sólido. Nesses casos, eu tenho que descrever ducto mamário dilatado, lobulado, circunscrito, com paredes espessas e conteúdo sólido e hipoecogênico. Eu dou as medidas do ducto inteiro e também eu destaco as medidas do componente sólido. E eu preciso classificar essa lesão como BIRADS 4. Pode ser um tumor intraductal benigno ou maligno, que é o mais perigoso, ou secreção como leite, muito comum, mesmo após a lactação, mas a gente não pode deixar passar. A gente precisa descrever e levantar essa suspeita. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo até aqui, toda essa explanação sobre os cistos mamários, desde o cisto simples até o cisto mais complexo e as lesões intraductais, não se esqueçam de deixar o like, tá? De se inscrever no canal e de ligar o sininho das notificações. Muito obrigado pela audiência de vocês e até a próxima.